O palestrante que vai apresentar o próximo seminário, ele é natural da Argentina, é gente boa, né? Gente muito boa, argentino, é adventista de quinta geração, olha só, quinta geração, tem a história, começou o seu ministério em 1979, sabe onde? Missionário nos barcos Luzeiro, na Amazônia, no Brasil. Quanta experiência deve ter. Mais tarde ele atuou como pastor na Argentina, no Uruguai, serviu a igreja como presidente de campo por 15 anos e também como vice-reitor da Universidade Adventista Del Plata, na Argentina, e como pastor da própria igreja na universidade. Pastor Carlos Rai completou seu doutorado em teologia na Universidade da União Peruana e atualmente é secretário ministerial da Divisão Sul-Americana, atendendo a 8 países. Casado com Graciela Helvid Rai, tem 3 filhos que servem a igreja também na Argentina. Então, com vocês, eu quero apresentar o pastor Carlos Rai, uma salva de palmas para ele, que está aqui. Pastor, seja bem-vindo a esse seminário. Muito obrigado por deixar as suas atividades em toda a América do Sul e estar aqui conosco. É um privilégio recebê-lo. Muito obrigado, pastor. O pastor é muito bom, apresenta tantas coisas. Vocês não têm a obrigação de acreditar em tudo que ele diz. E até melhor, né? Que bom acompanhá-los, irmãos. É uma alegria estar com vocês. A liderança da igreja. A igreja tem uma grande dívida com os anciãos da igreja. Na América do Sul, eu falei ontem, mas muitos de vocês não estiveram. Na América do Sul nós temos 4.707 pastores. Mas esses 4.707 pastores não dão conta para cuidar de 2.500.000 adventistas. Nós temos um pouco mais de 28.000 igrejas e congregações. Mas graças a Deus, a igreja na América do Sul tem 60.000 anciãos que fazem uma tarefa maravilhosa. Louvado seja Deus pelo ministério dos anciãos. Deus possa abençoar o vosso ministério. Quando eu falo de anciãos, e hoje eu vou falar algumas vezes da palavra ancião, estou falando do ancião e do diretor da congregação. Eu realmente sou muito grato ao ancião, mas a minha gratidão especial também é para os diretores das congregações, que têm uma tarefa bem mais difícil, porque ancião tem 2, 3, 5 anciãos numa igreja. Diretor da congregação é apenas um, e não tem muitas pessoas para fazer o trabalho. Ele tem muito para fazer. Deus abençoe os diretores da congregação também, por favor. Pastor Giovanni falou, e vocês já perceberam que não é fácil acreditar tudo o que ele diz, porque ele diz, o pastor Carlos, um argentino, mas bom argentino. É difícil de acreditar isso, né? Mas é assim, pastor. Geralmente eu falo assim, é verdade, irmãos, eu sou argentino, mas Deus já tem me perdoado. Eu acredito no perdão de Deus, então fico tranquilo na hora de abrir a Bíblia nessa manhã. Ontem nós começamos um assunto que vamos continuar, mas muitos de vocês não estiveram ontem. Quantos de vocês vieram hoje apenas? Não estiveram ontem? Quantos de vocês? Oh, a grande maioria. A grande maioria. Então eu vou apresentar um resumo muito rápido do que eu apresentei ontem e vou continuar a partir daí nessa manhã. Eu falei ontem do Evangelho Eterno. A Bíblia fala do Evangelho Eterno. Será pregado o Evangelho. Esse Evangelho que será pregado é o Evangelho Eterno. O que significa eterno? Não tem começo, não tem fim. É para sempre. É para sempre. O apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, viu um anjo que veio falando em alta voz.
dizendo, apresentando o Evangelho eterno. Vocês se lembram muito bem disso aí. Então, nesse tempo, quando muitos acreditam que o Evangelho é apenas do Novo Testamento, estão errados, porque o Evangelho é eterno. O Evangelho é eterno. Nesse ano nós estamos lembrando os 500 anos da Reforma. E uma coisa triste, a grande maioria das igrejas protestantes já não acredita na maneira como Martinho Lutero acreditava. Eu não vou gastar muito tempo nisso aí por conta do tempo, daria para falar bastante nisso aí. Eu espero que nós ainda mantenhamos em alto a mensagem da justificação pela fé e os outros pontos que o Martinho Lutero tem apresentado. O Martinho Lutero foi abençoado especialmente pelo livro de Romanos, e a igreja escolheu nesse trimestre o livro de Romanos para nós estudarmos um pouquinho mais agora. E além de estudar o livro de Romanos, para entender o livro de Romanos nós temos que entender o contexto no qual ele foi escrito. E fica muito difícil entender o livro de Romanos se nós não entendermos perfeitamente bem a história do Antigo Testamento. O livro, especialmente do livro de Êxodo. O livro de Êxodo. E ontem à noite eu falei mais desse assunto, agora apenas um resumo bem apertadinho do que nós falamos ontem à noite. A estrutura do livro de Êxodo. O livro de Êxodo está dividido em 5 partes. 5 partes. A primeira parte nos lembra da necessidade de redenção, porque eles eram escravos. E um escravo precisa de redenção, precisa de alguém que compre ele para dar liberdade para ele. Primeiro ponto, fala da necessidade do povo israelita de ser liberto. A necessidade de redenção. No segundo lugar, dos capítulos 7 até o capítulo 11, fala do poder do Redentor. Então apresenta as pragas, aquele Redentor que tem todo o poder, que pode transformar o vinho que pode transformar o rio, a água em sangue, aquele que pode fazer tudo aquilo que vocês encontram nas pragas. E vocês conseguem ver um Redentor poderoso, poder do Redentor. Dos capítulos 12 até o capítulo 18 do livro de Êxodo, apresenta o caráter da redenção, baseado no sangue. Logo a seguir, fala dos deveres dos remidos. E então, nos últimos capítulos, a partir do capítulo 25, fala da adoração e previsão para as debilidades dos remidos e apresenta o santuário. E essa parte do livro de Êxodo aparece lá no livro de Hebreus, especialmente. Porém, os primeiros 4 pontos têm muito a ver com o livro de Romanos, que nós estamos estudando nesse trimestre. Você vê a progressão lógica aqui. Qual é a progressão lógica? O que foi? Me ajuda aí, não sei o que houve. Problema não. Aí está. Primeiro, a situação dos israelitas. Segundo, o poder do Redentor. Terceiro, livrados pela graça. E quarto, deveres dos remidos. Vejam, no primeiro lugar, fala da realidade dos humanos. O livro de Romanos está baseado no livro de Êxodo. Se vocês gostariam de entender o livro de Romanos, agora nesse trimestre, fariam muito bem de lembrar a história de Israel no Egito. E a melhor maneira de entender. O livro de Romanos apresenta no primeiro lugar a realidade dos humanos. Lá no livro de Romanos capítulo 3, diz que porquanto todos pecaram. Os israelitas eram escravos de Faraó. O ser humano é escravo do pecado.
Nós todos somos escravos do pecado. E nós todos precisamos de um redentor poderoso para nos libertar. Da mesma maneira que os israelitas não fizeram nada para a libertação deles, porque o único que eles deram foi a sua escravidão, mais nada. Nós também não temos nada para oferecer, nada. E o que significa nada? 4 de vocês sabem o que significa, o outro não sabe, né? Mas nada significa nada, né? Não há nada que nós possamos fazer, absolutamente nada. Tudo depende do Redentor. E em quarto lugar, apresenta os deveres dos remidos. Vocês veem que a estrutura do livro de Romanos segue a mesma estrutura do livro de Êxodo. Falo mais uma vez, porque é importante ter isso aí. Primeiro, a situação dos israelitas, escravidão. Segundo, o poder do libertador. Terceiro, libertados pelo sangue. Em quarto lugar, os deveres dos remidos. Em quinto lugar, fala do santuário, mas o santuário não aparece no livro de Romanos, aparece no livro de Hebreus. O livro de Romanos apresenta a mesma estrutura. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que todos os seres humanos somos o quê? Escravos do pecado. Mas no segundo lugar, ele apresenta o poder do Redentor. O poder do Redentor. E no terceiro lugar, ele fala que nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus. E em quarto lugar, o apóstolo Paulo fala dos deveres dos remidos. Desse ponto, ontem não consegui falar absolutamente nada, e hoje eu vou falar mais um pouco. Paulo, sem dúvida, tinha aberto o rolo do livro de Êxodo, quando ele escreveu o livro de Romanos. Parece que ele fez plágio, porque ele pegou o livro de Êxodo e colocou lá no livro de Romanos. Vejam só algumas palavras que vocês podem encontrar no livro de Romanos: escravidão, escravo, libertação, liberdade, redenção, cordeiro, sangue, Páscoa, maná, rocha, nuvem, serpente, etc, etc. Continua aí. Todas essas palavras você encontra onde? No livro de Êxodo. E também encontra no livro de Romanos. Também encontra no livro de Romanos. Então, para entendermos o que aconteceu na reforma, para entendermos a Lutero, nós precisamos entender o livro de Romanos. Para entender o livro de Romanos, nós precisamos entender melhor o livro de Êxodo. E vamos um pouquinho falar disso. O Êxodo e nós. Êxodo é muito mais do que uma história antiga. Muito mais do que uma história antiga. Somos escravos do pecado. Porém, há uma boa notícia: não vamos permanecer mais tempo no Egito. A nossa terra é a terra prometida. O nosso destino é a nova Jerusalém, a terra prometida pela graça de Deus. A triste história do povo de Israel, nós falamos ontem. O povo de Israel, na verdade, tinha saído do Egito. O problema é que o Egito não tinha saído deles. Algum parecido há conosco aí? Há algum parecido conosco? Nós gostamos demais do Egito. E se nós ainda estamos nessa terra, é porque o nosso coração ainda está aqui. Parece que nós ficamos bem mais empolgados com o Mundial de Futebol do que com a segunda vinda de Jesus. E quando nós vamos na igreja e o pastor Magela convida para nós dizer amém, nós dizemos amém. Mas quando o time do Brasil faz um gol, meu querido, não é apenas gol, é bem mais forte do que isso, né? Parece que estamos mais empolgados com as coisas do Egito que com as coisas de Deus. Não vou falar disso nessa manhã. Nosso risco é querer permanecer no Egito. Estamos entusiasmados realmente com os céus? Nós perguntávamos ontem isso aí. Segundo ponto que fala o livro de Êxodo é que nós nascemos na escravidão, nascidos na escravidão.
O povo de Israel eram escravos simplesmente por terem nascido no Egito. Mais uma vez de uma... Não sei o que acontece aí. Eram escravos porque haviam nascido escravos. Me ajuda, por favor. Não sei o que há por isso. Por decisão dos antepassados. Vai mais rápido, por favor, me ajuda aí. Não ajuda a dizer, eu não tenho a culpa, eu não escolhi. Responsáveis ou não, eles eram escravos. Mais uma. Nasciam e morriam escravos. Encontramos que o avô foi escravo, o bisavô escravo, o avô foi escravo, o pai foi escravo, eles eram escravos, os filhos iam ser escravos. Vai mais uma. Nós também nascemos na escravidão do pecado. Romanos capítulo 5, versículo que nós estudamos nessa semana, nos lembra que nós somos escravos. Vamos mais lá. Nós podemos dizer, não gosto. Alguém gosta de ser escravo? Não gosto de ser escravo. Não tenho a culpa. A seguinte: não escolhi ser escravo. Não escolhi. Mais uma aí. Nada, volta para trás. Nada muda a realidade. Eu não gosto, eu não escolhi, eu não tenho a culpa, mas na verdade eu sou escravo do pecado. E aquilo que nós não queremos fazer, isso nós fazemos. E o que nós gostaríamos que aconteça na minha vida, não fazemos. E aquilo que não queremos fazer, isso sai tão fácil na nossa vida. Nós precisamos também de uma salvação externa. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, diz que nós somos salvos pela graça. Seguinte, por favor. Justificados pela fé. Eu gosto muito que a Ellen White fala da justificação pela fé. Ela mesma pergunta, próxima, por favor. Ela pergunta, o que é a justificação pela fé? E ela responde, é a atuação de Deus. Não é a nossa atuação. É a atuação de quem? De Deus. Nota a tradução do meu português, diz, é a glória de Deus, que abatendo até o pó a glória do homem, e fazendo por ele aquilo que ele não pode, que não está em sua capacidade fazer por si mesmo. O que é a justificação pela fé mesmo, irmãos? É a atuação de Deus, fazendo pelo homem o que o homem não pode fazer. Uma outra tradução diz, é a glória de Deus que abate até o pó a glória do homem, e faz pelo homem aquilo que ele não pode fazer por ele próprio, por ele mesmo. Libertador não era escravo. Moisés não era escravo. Seguinte, por favor. Aí, parece que está funcionando. Muito obrigado. Vocês fazem milagre. Não sei o que fizeram agora, mas muito obrigado. Moisés. Apareceu outra coisa aí agora. Nasceu em um lar de escravos, mas era filho do rei. Nasceu numa choupana. Olha a fita aí. Mas viveu em um palácio. Nasceu na pobreza, mas tinha riqueza sem limites. Foi comandante do exército, mas foi pastor de ovelhas. Duro de palavras, mas falou face a face com Deus. Encontramos que foi fugitivo de Faraó, mas embaixador dos céus. Morreu em Moabe, mas esteve com Cristo na transfiguração. Veja o contraste aí. Ninguém assistiu ao seu funeral. Mas Deus lhe deu sepultura. Interessante esse contraste aí. O mais extraordinário no Moisés é que ele é um tipo de Cristo. Moisés, o libertador do povo de Israel. Cristo, o libertador dos escravos, dos seres escravos do pecado. Sangue ia dar a proteção. E estou pulando bastante do que nós falamos ontem, mas bem rápido, porque o tempo está indo. Alguém ia marcar o tempo, graças a Deus ninguém marca. Tranquilo. Me falaram que tinha uma secretária aqui, então fiquei tranquilo, porque ia marcando. Está aqui, né? Mas só agora que começa os 40 minutos. Obrigado, viu? A segurança não estava na bondade do primogênito, irmãos. A bondade não estava na bondade do primogênito. Era algo
externo, era algo externo. Isso aí, não sei por que apareceu aí, não era para aparecer. O anjo não olharia se a casa fosse grande ou pequena, se era uma choupana ou um palácio. Veria se houvesse sangue na porta. E aqui há um assunto bem importante que nós precisamos entender. Nós terminamos com isso ontem à noite. O anjo não ia olhar para a pessoa. O anjo ia olhar na porta, para ver se na porta havia sangue. Se na porta havia sangue. Ele não ia olhar se o primogênito era filho de Abraão. Não era isso que ele ia olhar. Não era isso. Se era bom, se era perfeito, se era bondoso. Não era isso que o anjo ia ver. O anjo ia ver apenas o quê? Ia ver se havia sangue na porta. Somente se tivesse sangue. Não era necessário falar para o primogênito e dizer: querido, se comporta bem hoje, porque meia-noite vem o anjo e vai acabar com os primogênitos que não fossem pessoas boas. Não é assim. O que era necessário? Sangue na porta. Apenas isso aí. Não era necessário dizer para o primogênito que tenha um bom comportamento. Não era necessário. E nós ontem imaginávamos dois cenários diferentes. Primeiro cenário, um primogênito bom, um primogênito obediente, um bom rapaz. E nós tentamos pensar num ancião, um jovem primogênito que foi escolhido na igreja adventista do sétimo dia como ancião da igreja, jovem ainda, ele nem tem 20 anos, mas já foi escolhido ancião porque esse jovem bom mesmo, um jovem maravilhoso. Ele tem um bom comportamento, ele tem 3 pequenos grupos, ele dá estudos bíblicos, a cada ano se batiza pessoas como fruto do seu trabalho. Ele, além disso, é conselheiro JA, um jovem maravilhoso. Naquele dia ele escutou que Moisés falou, dizendo: queridos, tem que colocar sangue na porta, porque se você não colocar sangue na porta, o anjo vai vir e os primogênitos vão morrer. E ele não queria morrer. Alguém de vocês gostaria de morrer? Se alguém de vocês é primogênito aqui, imagina se colocando no lugar dos primogênitos naquele tempo. E ele não quer morrer. Então ele chega perto do pai e diz: pai, não esqueça de colocar sangue na porta. Eu não quero morrer. E o pai diz: filho, vai dormir tranquilo, não há problema, vai dormir, porque o anjo vai vir apenas meia-noite. Então fique tranquilo. Você segue o conselho do pastor Magela, dormir cedo. Então vai dormir cedo para acordar cedo e ler a sua Bíblia. Gostei disso aí, pastor Magela. Gostei muito. Vai dormir cedo para acordar amanhã e ler a sua Bíblia tranquilo. E o jovem vai dormir tranquilo. O pai ia colocar o sangue na porta. Porém o pai vai colocar o sangue lá na porta. E ele disse: mas colocar sangue na porta é um negócio que não fica assim tão bonito. Não é tão bonito assim. Vocês colocam sangue na porta de vocês? Não colocam, não? Não tem o costume assim aqui, doutor Giovanni? Não tem o costume aqui em Rio de Janeiro, não? Não tem o costume, colocou o sangue aí. E o pai disse: colocar sangue na porta. Quer saber uma coisa? Esse sangue vai dar mau cheiro. E amanhã, primeiro vai ficar bonito, vai ter um cheiro aí muito desagradável. Amanhã vai ter um monte de mosca lá. É o sangue traz mosca, né? Não vou colocar assim. O anjo conhece o meu filho. O anjo sabe que meu filho é ancião de igreja. O anjo sabe que meu filho tem 3 pequenos grupos. O anjo sabe que meu filho tem um comportamento ótimo. O anjo sabe que meu filho acorda todos os dias de madrugada para ler a Bíblia. Meu filho é maravilhoso. Não vou colocar lá, isso é sangue na porta, não faz sentido. O anjo sabe isso tudo. E ele não coloca sangue na porta. O que vai acontecer aqui na meia-noite? O filho vai morrer. Por quê? Falsa segurança. Falsa segurança. Aqui uma mensagem muito profunda, irmão. Nós precisaríamos aqui umas 2 horas para falar apenas desse assunto.
Agora imagine um outro filho, um filho normal, de uma outra família, também primogênito, e ele diz para o pai: pai, por favor, pinte bem a porta. Muito sangue, pai, muito sangue. Eu não quero morrer. E o pai diz para ele: filho, vai dormir tranquilo, eu vou colocar o sangue lá na porta. E o pai coloca o sangue lá na porta. O pai coloca o sangue lá na porta. E o filho vai dormir, mas ele não consegue dormir. E ele vira para um lado, vira para o outro, e não consegue dormir, porque ele fica pensando: puxa vida, sábado passado eu não fui para a igreja, eu estava cansado, eu estudei muito ao longo da semana e não fui para a igreja, eu estava cansado demais. O pastor da igreja convidou a gente para estar num pequeno grupo. Eu disse: pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. E ele não participa de um pequeno grupo. E estuda a lição às vezes. E então ele não consegue dormir, porque ele fica pensando no seu comportamento e diz: o anjo vai vir na meia-noite e eu não vou ser salvo, eu vou morrer. É verdade que o pai colocou sangue lá na porta, porém, eu não sou um cristão tão bom assim. E ele tenta dormir, mas não consegue dormir. Não consegue dormir. Mas o sangue está na porta. O que vai acontecer aquela meia-noite quando o anjo passa por aí? Vai ser salvo, vai viver. Vai viver. O que houve com aquele jovem, querido? O que houve com aquele jovem? Temor infundado. Temor infundado. E eu fico triste, queridos. Puxa vida, apenas está começando. Meus queridos, eu fico triste porque hoje na igreja eu não apenas vejo jovens, mas eu vejo muitos irmãos de igreja que vivem com insegurança, não têm certeza da salvação, ficam olhando para o que eles fazem, em lugar de olhar para o sangue do Cordeiro. Meus queridos, você pode hoje voltar para casa com a segurança da salvação, porque a salvação não depende de você, depende do sangue do Cordeiro, depende do sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus, porque a salvação não depende de nós, depende do sangue do Cordeiro. Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós, nós podemos ter segurança. Meus queridos, muitas vezes nós, quando pregamos o Evangelho, parece que pregamos o Evangelho sem força. Martinho Lutero pregou o Evangelho com a segurança da salvação. Ele tinha lutado por muitos anos, tentando alcançar a salvação pelas obras, e ele sofria por isso. Mas quando ele conheceu o livro de Romanos, quando ele conheceu a graça de Jesus, meus queridos, a sua vida mudou, e ele esteve disposto agora a entregar a sua vida, ele esteve disposto a morrer, ele fez tudo o que ele fez, porque ele agora acreditava na graça de Jesus. Amém. Meus queridos, o povo lá fora está cansado de ouvir doutrinas. O povo lá fora precisa conhecer Jesus, o Jesus que está no seu coração. O povo lá fora precisa ver o sangue do Cordeiro na porta do teu e do meu coração. O povo lá fora precisa ver o adventista do sétimo dia que tem a segurança da salvação, que sabe que a salvação não depende dele, que a salvação depende da morte de Jesus na cruz do Calvário. E meus queridos, nós como adventistas do sétimo dia, temos que ser o que pregamos a justificação pela fé com força, com poder, com segurança, por testemunho, com certeza que nós somos salvos. Amém. Meus queridos, se Jesus volta hoje, você tem certeza da salvação? Amém. Não depende de você, depende do sangue do Cordeiro, e Jesus morreu na cruz do Calvário. Volte hoje para casa com a segurança da salvação. Conte para os amigos que você é salvo. Fala para o povo que você tem segurança da salvação, porque Jesus já morreu, Ele já pagou o preço,
E esse assunto nós precisamos estudar mais ainda, e muito mais. Hoje não tenho tempo para entrar nisso aí. Cristo, a nossa Páscoa, Ele já morreu na cruz do Calvário. O que marcou a libertação foi a morte do Cordeiro, queridos. Foi a morte do Cordeiro. Morreu o Cordeiro, e eles deixaram de ser escravos de Faraó, para serem hostes do Senhor. Hostes do Senhor. Morreu o Cordeiro, e já não eram mais escravos. Ah, louvado seja Deus por isso aí. Amém. Louvado seja Deus. Iniciaram a marcha. Eram livres, eram remidos. Morreu o Cordeiro na Páscoa, já não era mais escravo de Faraó. Agora eles eram libertos pela graça de Deus. Quando Jesus, na cruz do Calvário, falou: consumado, ou está consumado, meus queridos, a salvação chegou para o ser humano. A salvação chegou para o ser humano. No momento em que o Cordeiro de Deus morreu, fomos libertos da escravidão do pecado. Libertos da escravidão do pecado. Não mais condenação. O apóstolo Paulo diz que não mais condenação. Você acredita nisso, querido? Não mais condenação. Louvado seja Deus por isso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e o ladrão lá na cruz pediu para Jesus o privilégio de estar com ele pela eternidade, Jesus não falou: olha, se você tem bom comportamento daqui até nos próximos minutos, até a morte, você vai estar comigo. Não falou isso Jesus. O que falou Jesus? Você vai estar, com certeza. Não dependia apenas do bom comportamento do pecador aí pendurado na cruz. Dependia do sangue do Cordeiro. Meus queridos, a salvação não consiste em conhecer as doutrinas bíblicas. Não são as doutrinas que nos salvam. Cristo é aquele que nos salva. Nós podemos ser especialistas em cristologia, porém estarmos vazios de Cristo. Eu gosto, porque no livro de Êxodo, eu gostaria que vocês possam ler, no livro de Êxodo, vocês podem encontrar que o povo de Israel era chamado como escravo de Faraó, até a morte do Cordeiro. Morreu o Cordeiro, e a partir desse momento, o livro de Êxodo já não fala mais do povo israelita como escravo de Faraó, mas agora fala de hostes do Senhor, hostes de Jeová, hostes de Jeová. Continuavam, quando morreu o Cordeiro, deixaram de ser escravos de Faraó para serem hostes de Jeová. O status mudou na hora. No entanto, não eram perfeitos, não eram impecáveis, sem defeitos, não eram muito diferentes ao dia anterior. Continuavam sendo seres humanos, ignorantes, tinham os mesmos gostos, as mesmas capacidades, as mesmas ideias, etc. Tudo como no dia anterior. Eles precisavam, sem dúvida, da ajuda. Precisavam da ajuda. Mas já não era mais escravo de Faraó. Agora eles eram hostes do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 13, agora começa a partir depois da Páscoa, meus queridos. Depois da Páscoa, chega a nuvem. E eu precisaria mais tempo, mas aqui já encontraram os numerinhos aí. A nuvem mostra o caminho. Mostra pouco a pouco. Meus queridos, é interessante isso aí. Aqui vou pular essa parte, alguma ilustração que eu queria compartilhar. Mas vou pular por conta do tempo. No livro de Êxodo nós encontramos que há algumas indicações da Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Apenas vou rápido nisso aí. Na sarça nós encontramos o grande Eu Sou, falando do Pai. Nós encontramos o Filho, representado pelo Cordeiro. E o Espírito Santo, nós vemos ele representando ao Espírito Santo. A nuvem representando ao Espírito Santo. Apenas vamos demorar um pouquinho nisso aí.
Primeiro a Páscoa, depois a nuvem. Primeiro a cruz e depois o Pentecostes. Você consegue entender isso aí? Aqui nós precisaríamos uma semana para trabalhar, mas eu deixo o assunto para vocês continuarem estudando. Primeiro a cruz, depois o Pentecostes. Meus queridos, primeiro o livramento, depois a iluminação do caminho. Meus queridos, primeiro o cordeiro, porque o cordeiro precede a nuvem. A nuvem não apareceu no Egito. Aqui é uma coisa muito profunda, muito profunda. Primeiro o cordeiro oferece a salvação pela graça, depois aparece a nuvem iluminando o caminho para os remidos. Primeiro morreu o cordeiro, depois desceu o Espírito Santo. Na sexta-feira de manhã, todo mundo perdido. Não, o ser humano não podia ser salvo. Porém, na sexta-feira à tarde, quando Jesus falou, está consumado, voltamos a pertencer a Deus, livres do pecado, remidos, porque foi oferecido o perdão. Livrado da escravidão não era tudo. Levá-los para a terra prometida era a promessa. Meus queridos, quando o povo de Israel deixou de ser escravo e foi liberto, Deus poderia ter falado para eles: queridos, vocês já não são mais escravos, que vocês passem muito bem, vejam o que vocês fazem por aí, eu vou embora. Foi assim que Deus fez? Não. Deus não libertou o povo de Israel apenas para deixar eles livres. Deus continuou acompanhando eles, e agora que libertou eles, Deus enviou a nuvem. Deus enviou a nuvem. Não há justificação sem santificação. Não há libertação sem responsabilidade. A nuvem guiou ao povo de Israel para o monte Sinai. E você entende o que significa isso? Eles foram libertos. Quando que foram libertos? Quando eles deixaram de ser escravos de Faraó? Quando morreu o cordeiro. Morreu o cordeiro, deixaram de ser escravos de Faraó. Agora eram hostes do Senhor. Agora chegou a nuvem. E a nuvem levou eles para onde, queridos? Para o monte Sinai. Para o monte Sinai. É casualidade que aparece isso assim na Bíblia? Às vezes, quando nós damos estudos bíblicos, parece que queremos levar as pessoas primeiro ao monte Sinai. Há muita profundidade nisso que estou falando aqui agora. Muitas pessoas não aceitam Jesus, não conhecem Jesus, são levados pelos adventistas primeiro para o monte Sinai. E na verdade, primeiro vem a Páscoa, primeiro vem a morte do cordeiro. Libertos, para então a nuvem nos levar para o monte Sinai. Para o monte Sinai. Não foi decisão do último momento, queridos. Deus já tinha planejado isso aí. Vocês podem ler depois. Se vocês aceitarem, eu posso deixar esse PowerPoint depois aí, se for útil. O monte Sinai veio depois da libertação. Deus poderia ter pedido que no lugar de colocar o sangue no umbral da porta, colocasse as tábuas da lei em sinal de obediência. Não poderia ter pedido isso aí? Não seria bem mais fácil do que colocar sangue na porta? Escuta, vocês vão ser libertos. Vocês são adventistas, você acredita na lei, então vocês lá na porta, porque esse negócio do sangue, mau cheiro, as moscas, tudo isso aí, escuta, não coloca o sangue aí, coloca tábuas da lei, faz uma tábua da lei aí pequena, coloca na porta, e o anjo vai ver, diz: aqui mora um adventista, e o anjo vai embora. É a tábua da lei que tinha que estar na porta, queridos? Não, era o sangue. Era o sangue. O sangue do cordeiro. Primeiro é o sangue do cordeiro. Mas não para por aí, porque agora chega a nuvem. E a nuvem leva para onde? Para o monte Sinai.
A lei foi dada a um povo que já tinha sido remido, que já tinha sido perdoado, para um povo que já não era mais escravo, para um povo já liberto pelo sangue do Cordeiro. Primeiro, a Páscoa. Primeiro, a morte do Cordeiro. Primeiro é o sangue. A lei foi dada para um povo que já foi liberto. Justificação, santificação e glorificação. A obediência, meus queridos, a obediência é o resultado do perdão. Resultado do perdão. Preocupado porque eu queria falar bastante mais aí. O tempo não dá. Você está cumprindo muito bem a sua missão. E agradeço. Coitada da irmã. Obediência é o resultado do perdão. Qual é o propósito do deserto? Eu vou passar isso por alto. Aqui há muita coisa boa, mas vou deixar o cajado, símbolo de peregrinar, o que significa, também não dá para falar. Meus queridos, nós podemos ter certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa situação aqui. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiados e os ensinos que nos ministrou no passado. Nós podemos ter certeza. Paulo, quando escreveu o livro de Romanos, ele tinha aberto o livro de Êxodo. E ele segue o livro de Êxodo, até usando as mesmas palavras do livro de Êxodo. E Paulo diz que o povo de Israel não entrou antes na terra prometida por conta da incredulidade. E eu pergunto para vocês, por que é que nós ainda não estamos na terra prometida? Por que nós ainda não estamos? Também precisaria um tempo mais aqui. Devo aprender de Paulo, meus queridos, o que ele ensina lá. Não há redenção no Egito. Meus queridos, o libertador não libertou o povo de Israel para ele apenas deixar de ser escravos e continuar no Egito. Escutaram o que eu falei? Não foi o objetivo apenas ajudar eles para deixar de ser escravos e continuar no Egito. O objetivo era levar eles para a terra prometida. Êxodo significa saída. Saída. Aceitar a salvação implica sair. Sair. O êxodo se completa ao chegar. Saída, viagem, chegada. Saída, viagem, chegada. Justificação, santificação, glorificação. Cristo, por meio de Cristo, o cristão foi salvo. O cristão está sendo salvo. O cristão será salvo pela graça de Deus. O propósito das provas, meus queridos, propósito do deserto, nem falei nada disso hoje, não tive tempo. As provas de fogo fazem cristão de ouro. Deus tinha um propósito lá no deserto. Jó falava com segurança: eis que ele me matará, não tenho esperança, contudo defendereis os meus caminhos. Não importa o que aconteça, não aparece a mensagem toda aí, mas Jó fala com segurança da necessidade de pertencer a Deus. De escravo de Faraó a hortes de Jeová. Agora o apóstolo Paulo, com a segurança da salvação, ele diz o quê? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé
no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Aqui marcou 0 já. E é tempo de acabar. Não sei, eu queria falar de Êxodo capítulo 15 apenas, o cântico de Moisés. Não sei se posso falar assim, eu pergunto da frente. Apenas, pastor, só um minutinho, eu peço desculpa. E você breve. Eu amo o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse capítulo 15. Apenas vou seguir aqui algumas poucas coisas que eu tenho escrito aqui. E não vou ler na Bíblia. Vocês marcam aí depois, se quiser. E se não quiser, não marca, mas lembra, sabe o que vai fazer. Mas lá no livro do Apocalipse, capítulo 15, vocês veem que quando Jesus volte, nós vamos ir para a terra prometida. E naquele dia que nós vamos para a terra prometida, quando nós vamos entrar lá, Jesus vai colocar uma coroa à nossa frente. Louvado seja Deus. Eu quero que chegue esse dia quando Jesus vai colocar a coroa na minha cabeça. Ele vai colocar uma coroa na tua cabeça. Irmã Ellen White diz que naquela hora nós vamos tirar a coroa da nossa cabeça, vamos colocar aos pés de Jesus, reconhecendo que nós não merecemos essa coroa. E então o povo de Deus vai cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. O cântico de Moisés e do Cordeiro. Você gostaria de cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro? Você já parou para pensar alguma vez? Por que o cântico de Moisés? Por que o cântico de Moisés? Por que o cântico de Moisés? Quando você lê lá o livro de Êxodo, capítulo 15, e Apocalipse, capítulo 15, diz que o povo de Deus vai cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Vocês leem lá no livro de Êxodo, capítulo 15, que quando os egípcios estavam perseguindo, o exército egípcio estava perseguindo ao povo de Deus, encontramos nós que agora Deus abriu o mar, eles passaram. Mas quando eles passaram, o exército também começou a passar. Você imagina o terrível que tem que ser isso? Ser perseguido por um exército. Você coloca no lugar do egípcio. Você está fugindo, você teme pela sua vida, e agora tem um exército lá atrás perseguindo você. Mas naquela hora, o mar voltou e acabou o exército egípcio. Acabaram os inimigos. Agora eles se sentiam seguros, livres. E naquela hora, meus queridos, eles começaram a cantar o cântico de Moisés. Não estava escrito na liturgia: agora vamos cantar o hino número 324, intitulado Cântico de Moisés. Para começar a nossa reunião, para começar a nossa libertação, vamos cantar o Cântico de Moisés. Não é assim. Se vocês percebem, eles começaram a cantar na hora. Por que aquele cântico? A segurança da salvação. Eles começaram a cantar aquele cântico com gratidão, não porque era para começar a reunião. Às vezes na nossa igreja nós cantamos para começar e cantamos para terminar. Irmãos, para terminar o nosso culto vamos cantar, e parece que cantamos para começar ou cantamos para terminar. Vocês nunca ouviram essa expressão na igreja de vocês, né? Eu já ouvi por aí. Irmãos, para começar a escola sabatina vamos cantar para começar? Vamos cantar para terminar? Ou vamos cantar para louvar a Deus? Apenas uma pergunta. Meus queridos, agora o exército inimigo acabou. E agora que acabou o exército inimigo, eles começam a cantar. E eu anotei apenas algumas poucas coisas aqui. E esse não está no PowerPoint.
E só para isso aqui nós precisaríamos bastante tempo, mas vou ser bem breve nisso, bem breve. Nesses 21 versículos de Êxodo capítulo 15, vocês encontram uma dúzia de vezes o nome de Deus. Por volta de 30 vezes aparece pronome falando de Deus. Porém, nenhuma só expressão falando deles. Escutaram o que eu falei? Meus queridos, 12 vezes fala de Deus. O nome de Deus aparece 12 vezes em 21 versículos. E por volta de 30 pronomes que falam de Deus. Mas nenhuma só expressão falando deles. Meus queridos, eles tinham certeza que a salvação não dependeu deles. Não houve merecimento. Não foi pelas obras. Foi só pela graça. Só pela graça. Meus queridos, foi pela graça que eles foram remidos. Pela graça. Meus queridos, eles não começaram a cantar porque estava escrita na liturgia. Eles cantaram como gratidão, reconhecendo que ele não merecia nada, mas que Deus tinha feito tudo. Quando nós entremos no reino dos céus, nós vamos reconhecer que a salvação não foi porque eu fui missionário lá no Amazonas, trabalhando nas lanchas missionárias. Porque eu trabalhei duro como um ministerial, viajando e andando por aí, e lutando e não dormindo. Não foi por isso, meu querido. Não foi porque eu li muitos estudos bíblicos e fiz evangelismo. Eu vou estar lá no reino dos céus apenas pela graça. Amém. Meus queridos, você não vai entrar no reino dos céus porque você é ancião e bom ancião e você luta e trabalha. Você vai entrar porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Amém. Enquanto nós não cheguemos a entender isso aí, não poderemos cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Alguma coisa vai ocupar o centro da nossa vida. Ou é Deus que ocupa o centro da vida, ou então o eu, o inimigo. É por isso que Deus diz lá em Provérbios capítulo 23, versículo 26: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem. Aquela expressão bem escutada a cada sábado na nossa igreja, de Salmo 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, porque encontrou o segredo da felicidade, porque aprendeu a tirar a sua visão dele mesmo, porque aprendeu a olhar a Jesus. O que é o mais preciso, queridos meus, é aprender a olhar a Jesus, ver a Jesus a cada dia, e não olhar para a minha capacidade, o que eu posso fazer, é olhar mais para Jesus. Aí está o segredo da felicidade. Levantar a vista e ver Jesus. Levantar a vista e ver Jesus. Eu gosto do Salmo 106, versículo 1, que diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Meus queridos, a salvação não depende que eu seja bonzinho, depende do sangue do Cordeiro. Escuta essa citação de Ellen White. Ela diz: ninguém. O que significa ninguém? Ninguém pode andar em segurança se não desconfiar do próprio eu e se não estiver olhando constantemente para a obra de Deus. Leio mais uma vez. Ninguém pode andar com segurança se não desconfiar do próprio eu e se não estiver olhando constantemente para a obra de Deus. Quantos cristãos vivem uma vida de infelicidade? Vão pregar o Evangelho, mas não pregam o Evangelho com força. Prega o Evangelho como aquele que acredita muito, mas está na doutrina aí, viu?
A Bíblia diz isso aí, mas não prega com aquele fogo, com aquela alegria. Meus queridos, vocês podem olhar a história, ver a história de Martinho Lutero e ver aquele homem que pregava a mensagem com poder. Por que o povo acreditou, queridos, em Martinho Lutero? Todo mundo, ele imprimia alguma mensagem. Quando ele imprimia a mensagem, todo mundo comprava aquilo lá, lia aquilo lá. Por quê? Porque ele não apenas escrevia coisa bonita, ele acreditava naquilo que ele tinha escrito. E ele vivia de um jeito que o povo acreditava na justificação pela fé, porque Martinho Lutero acreditava na justificação pela fé. Ele sabia que ele tinha sido salvo pelo sangue do Cordeiro. E ele falava com poder apenas porque Jesus morava no seu coração. Amém. Meus queridos, há tantos cristãos por aí que são tristes. É possível pregar o Evangelho tendo uma vida assim amargurada e tal? Veja o que diz a irmã Ellen White: a vida em que é acariciado o temor do Senhor não será uma vida de tristeza e melancolia. Leio mais uma vez. A vida em que é acariciado o temor do Senhor não será uma vida de tristeza e melancolia. É a ausência de Cristo que torna triste a fisionomia. E a vida uma peregrinação de gemidos. E a ausência de Cristo que torna a vida uma peregrinação de gemidos. Mas Cristo habitando na vida é uma fonte de alegria. Amém. Para todos os que o aceitam. E a nota predominante da palavra de Deus é o regozijo. Meus queridos, nós podemos saber muito de cristologia e estar vazios de Cristo. O povo lá fora não precisa de doutrina. O povo lá fora precisa de ver Cristo na tua vida e na minha vida. Amém. E claro que a doutrina ocupa o seu lugar, mas não é a doutrina que salva, é Jesus. Amém. É Jesus. Quando nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro, agora a nuvem leva aos filhos de Deus para o Monte Sinai, porque o Monte Sinai nos lembra a obediência, mas só é possível obedecer quando nós fomos perdoados, limpos, salvos, já não mais escravos de Faraó, agora hostes do Senhor. Amém. Naquele dia quando Jesus volte, naquele dia quando vocês vão receber a coroa da vida, naquele dia você vai tirar a coroa da sua cabeça, vai colocar aos pés de Jesus e vai cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aquele cântico não fala nada dos nossos méritos, não fala nada do nosso sacrifício, apenas é um cântico de gratidão pelo que Deus fez, porque vocês e eu somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Oramos. Querido Pai, muito obrigado pelo sangue do Cordeiro. Amém. E obrigado também, querido Pai, pela nuvem que nos leva ao Monte Sinai. Muito obrigado porque quando nós lemos o livro de Êxodo, nós encontramos uma saída, encontramos uma caminhada e encontramos uma chegada. Amém. Muito obrigado, querido Pai, porque nós somos justificados. Muito obrigado porque através do Espírito Santo agindo na nossa vida, nós podemos ser santificados. E muito obrigado porque nós, pela Tua graça, seremos glorificados. Amém. Querido Pai, nos ajuda cada um de nós, para que nós possamos ter Jesus no coração. Que o sangue do Cordeiro esteja na porta do nosso coração.
que nós possamos falar ao mundo com segurança da salvação, porque nós somos salvos. Querido Pai, nos ajuda para nós não vivermos na insegurança. Nos ajuda para nós viver com segurança da salvação, porque não depende de nós. Querido Pai, nos perdoe porque muitas vezes nós agimos como pessoas que estão tristes, com melancolia. Querido Pai, nos ajuda para que a alegria, o cântico de Moisés e do Cordeiro esteja no nosso coração. Amém. E isso é só possível quando Cristo está no centro. E quando nós vemos Jesus, não temos tempo para olhar e ver as coisas bonitas que nós fazemos. É só olhando Jesus que nós deixamos de olhar para as nossas obras e podemos então estar seguros da salvação. Querido Pai, cuida de cada um dos anciãos da igreja. Cuida dos queridos pastores. Cuida das nossas famílias. E cuida das igrejas que o Senhor colocou ao nosso cuidado. E nos ajuda, querido Pai, para pregar a justificação pela fé. Que a obra de Deus, que abate até o pó, a glória do homem, faz pelo homem o que o homem não pode fazer por si mesmo. Querido Pai, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado porque nós podemos ser felizes com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.